Gratidão mais uma vez, nós estamos aqui nesta casa de oração para glorificar o nome do Senhor, exaltando de todo o nosso coração. Agradeço o pastor pelo convite e que Deus esteja nos abençoando nesta noite. É muito importante que os irmãos possam acompanhar a reflexão desta noite, passo a passo. Nós vamos devagarzinho e vai estar no quadro também daqui a pouco, então você vai acompanhando. Lá no profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, do versículo 4 a 9. É o mês da família, o mês de maio, quando as igrejas evangélicas comemoram o mês da família. Então nós vamos trazer uma reflexão em cima disso também. Isaías, capítulo de número 1, versículo 4 a 9, que diz: Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos formado como Sodoma, nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, o texto bíblico é um texto muito interessante, mas é um texto muito duro para a igreja dos nossos dias. É um texto que reflete exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje como igreja, como comunidade, como país. E nesse texto, o profeta aqui espelha, ele trabalha em linguagem figurada a triste situação do seu povo Israel naquele tempo. O que aconteceu? O povo de Deus, eles abandonaram totalmente o Senhor. E esta foi a grande causa de Isaías escrever esses versículos aqui. Aqui nós estamos diante de um tribunal. E o Senhor aqui coloca de uma maneira muito clara, ríspida, aquilo que o povo estava vivendo. A nação estava gravemente enferma. As pessoas daqueles dias abandonaram o Senhor e muitos deles não abandonaram, mas eles serviam a deuses. Ao mesmo tempo, eles, a partir do versículo de número 10, começa a trabalhar justamente como que eles viviam. Ao mesmo tempo que eles tentavam oferecer um culto, ao mesmo tempo eles serviam outros deuses. Então Deus,
estava assim indignado com a situação daquele povo. A corrupção e a imoralidade eram generalizadas, do pequeno ao grande, do servidor ao líder, desde a planta do pé até a cabeça. No versículo 6 diz que a nação estava totalmente corrompida, corroída pelo pecado. E aqui o texto fala explicitamente sobre o pecado. O país estava mal, porque seus filhos também estavam corrompidos. E isso acontecia porque a família estava doente. A família estava doente. Não é muito diferente a situação dos nossos dias hoje. A família vive completamente doente. A corrupção, a imoralidade, a violência são notícias mais comuns que acontecem, que nós recebemos todos os dias. Notícias das piores possíveis, ou seja, o que acontecia naquela época está acontecendo um pouco pior dos nossos dias. Então nós não vivemos um momento de totalmente diferente, não, de mal para pior. Ou seja, a família, ela estava sendo afetada justamente por um vírus da desarmonia, o vírus da discórdia e o vírus da imoralidade. Naquela época eles estavam vivendo isso, e hoje também a igreja enfrenta essas dificuldades nesse mundo tão corroído pelo pecado. Nós não podemos resolver os problemas do país e da sociedade sem antes resolver os problemas da família. Os problemas da família são os problemas maiores que a sociedade enfrenta hoje, porque nós somos uma sociedade constituída de famílias. E se as famílias estão doentes, estão leprosas pelo pecado, aí então torna-se muito difícil. A família precisa urgentemente de um tratamento especializado para a sua sobrevivência. A família precisa de um tratamento especial para a sua sobrevivência. Ou seja, a família está vivendo hoje, ou a família precisa hoje de uma UTI. A família precisa de uma UTI. E estando na UTI, ela será submetida a 3 procedimentos específicos e também de sobrevivência hoje. Então nós vivemos hoje uma família que está precisando de UTI. Então esse é o tema que nós escolhemos para hoje, ou seja, a família na UTI. Tem 3 pontos sequenciais que nós vamos abordar aqui, com cada um deles com 3 subdivisões, e eu vou tentar enfocar muito bem aqui o texto. O primeiro ponto que nós vamos destacar aqui é a sintomatologia, ou seja, o sintoma. Sintomatologia, está ali no texto, né? Então, não se pode realizar nenhum tratamento eficaz sem que antes se conheça os sintomas da doença. Precisa conhecer os sintomas da doença. Além dos secundários, os principais sintomas da enfermidade da família são, está aqui, falta de união. Esse é o primeiro sintoma que a família brasileira e mundial está vivendo. A família encontra-se desgastada, desintegrada, esfacelada. Então, ela parece uma sociedade anônima em que as pessoas mal se conhecem do que uma sociedade de auxílio mútuo, ou seja, em todos os lados nós estamos vendo a família hoje vivendo
o seu momento mais difícil dos dias atuais. Então, o primeiro sintoma que a família está vivendo hoje é justamente a falta de união. Não corresponde ao retrato da família do Salmo de número 128. Vamos ver os versículos no Salmo 128, ou seja, o Salmo 128 nos apresenta uma família cristã, uma família de Deus, uma família que prospera. Salmo 128, todos nós conhecemos o texto porque é rico. 128. Olha os versículos do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Ou seja, aqui nós vemos a fotografia de uma família que Deus espera. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma família totalmente contrária àquilo que Deus quer. E por isso eu quero que você abra lá no texto de Marcos capítulo 13, 12. Marcos capítulo 13, versículo 12. O que nós temos visto é esse tipo de família dos dias atuais. Marcos 13, 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. É isso que nós temos visto hoje, nos dias atuais. Ou seja, até as novelas de televisão, elas trabalham na desunião, na desunidade da família, e tem sido o material preferido hoje. Tem pessoas que ficam assistindo as novelas dos dias atuais, até alguns chamados crentes, achando que aquilo é algo normal, ou seja, a família está vivendo desta forma hoje, a união familiar está acabando. Então, nós precisamos trabalhar hoje na união da família. Um segundo ponto que nós vamos trabalhar no sintoma da família hoje é a falta de respeito. Falta de respeito. É na família que se aprende a respeitar os outros. Mas isso não está acontecendo nos dias de hoje. Nem pais respeitam os filhos e nem filhos respeitam os pais, e ninguém respeita ninguém. É o texto lá de Marcos capítulo 13, versículo 12. É isso que nós temos visto nos dias atuais. Paulo já previa essa situação para o fim dos tempos. Paulo, há muitos anos, escreveu já prevendo que esta situação familiar, no final dos tempos, estaria acontecendo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, segue um pouquinho aí. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 4. Olha só o que Paulo diz. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos,
irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, respeito é o que mais exigimos. Deveria ser, então, o que mais praticássemos. Hoje, perdeu-se o respeito. Ninguém respeita ninguém. O filho não respeita o pai não respeita o filho, por outro lado, não respeita também o seu chefe no serviço. Então, nós estamos vendo uma desordem acontecendo hoje por falta de respeito. Então, são dois sintomas que nós já mostramos aí. O primeiro deles é a falta de união. O segundo é a falta de respeito. Ninguém respeita ninguém. Mas tem um terceiro sintoma muito grave hoje que as famílias estão enfrentando, que é a falta de amor. O egoísmo é característica bem acentuada nos nossos dias. O egoísmo. Cada um acha que tem o direito de ser feliz, custe o que custar. Então, perdeu-se totalmente o amor, ou seja, ninguém concede direito a ninguém. Se ninguém respeita ninguém, as pessoas também perderam o amor pelo seu semelhante. O filho não ama o pai e o pai não ama o filho, e nós estamos vivendo nesta confusão tremenda dos nossos dias. Não há mais desprendimento, nem espírito de sacrifício no seio da família. Os pais não se sacrificam mais pelos filhos e vice-versa. Quantos pais idosos que estão jogados hoje num asilo? Não é porque ele quer, não. É porque os filhos resolveram colocar este casal, ou este pai, ou esta mãe, porque já era um peso para eles. Então, nós estamos vendo hoje que o amor, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriarão. E o amor começou dentro da própria casa, o esfriamento do amor começou dentro. Nesses anos de pastores eu tenho visto tantas coisas acontecerem no seio das casas, e hoje o idoso parece um peso para a nação, um peso para a família e às vezes um peso para a igreja também. Então, é por isso que a família está na UTI. A família está na UTI justamente porque existem alguns sintomas que têm provocado tudo isto aí. Falta de união, falta de respeito, e o amor também se foi no seio das famílias. Mas tem um segundo ponto que eu quero trabalhar aqui, para que os irmãos possam entender. Etiologia. Etiologia é a origem das doenças que causou, ou seja, quando você vai ao médico, ele vai fazer a ficha lá, principalmente na primeira vez que você vai ao médico, e ele não conhece você, então ele começa a fazer uma ficha. Isto chama-se etiologia, ou seja, é o estudo da origem das coisas. Em medicina, a origem das doenças. Então ele começa a perguntar: quanto tempo você está doente? Ou seja, você tem seu pai, a sua mãe, alguém da sua família já tiveram isso aí? Então ele começa a fazer um levantamento da doença das famílias nos dias atuais. Há 3 causas principais
da enfermidade da família moderna hoje. 3 coisas principais que a família moderna tem vivido nos dias atuais. Primeiro deles, materialismo. Hoje na família, como em tudo, parece que coisas são mais importantes do que gente. Coisas são mais importantes do que gente. Procura-se ganhar dinheiro para ter a cada vez mais coisas. O homem, a mulher, o pai e a mãe às vezes começam a trabalhar dobrado dia e noite para conseguir mais coisas. Ele quer comprar um carro novo, não é pecado comprar um carro novo. Mas quem sofre muitas vezes é a família. Ele quer um computador de última geração. Ele quer um celular de última geração. E às vezes são muito mais importantes do que a esposa, do que filhos ou do que a família. Coisas são mais importantes do que a família. O materialismo, ele tem influenciado hoje até a vida da igreja. Até a igreja é influenciada pelo materialismo dos nossos dias. Há igrejas mais interessadas em construir um belo templo. Não é pecado construir um belo templo. Ter uma bancada confortável, ter toda a aparelhagem tranquila, ou seja, mas a igreja, o fator fundamental da igreja é investir em almas, é investir em salvação, é a manutenção de almas. Então o materialismo hoje, ele chegou também no seio da família, e ele está destruindo a família hoje. Às vezes o pai não precisa trabalhar tanto, mas ele começa a trabalhar dia e noite, fazer horas extras, justamente porque ele precisa comprar um carro zero, de última geração. Aí ele começa a trabalhar. Então, os filhos ficam de lado, ele não tem tempo mais para a esposa, ele não tem tempo mais para a família. Então, é isso que nós temos visto hoje. E quando eu coloco etiologia, é uma das causas hoje desta situação que nós estamos convivendo hoje. E o materialismo hoje, ele tem atrapalhado o progresso das famílias hoje. Então, o cartão de crédito hoje pode ser uma arma desastrosa na vida de muita gente. Você chega, passa o cartão de crédito lá, mas chegar no final do mês vem a conta. E aí você então fica trabalhando dobrado, e às vezes então, cuidado com o materialismo. O materialismo pode ser uma destruição para a família. Não é pecado conseguir, ter vontade de conseguir as coisas, mas se você faz isso em benefício da família, para destruir a família, cuidado com isto. Uma outra coisa que nós vemos dentro da etiologia é o consumismo. O consumismo, ele é filho do materialismo. Ele é filho do materialismo. Comprar é compulsão irresistível na época de hoje. Tem pessoas que têm compulsão de comprar as coisas. Ele já tem um sapato novo, mas ele passa na loja, ele olha aquele sapato, ele compra, mas no final do mês ele tem que pagar. Então ninguém fica satisfeito com o essencial. Tinha um professor lá no seminário, ele era até bem de vida, e ele, o ano todo ele ia com um sapatinho meio furreca, né, usando a expressão aí, um sapatinho. E alguém chegou e falou, um aluno, né, brincando com ele, pô, você só vem com esse sapato aí? Ele disse, eu só tenho 2 pés. Só tenho 2 pés. Irmãos,
cuidado justamente com o consumismo. Às vezes tem, mas isso é mais as mulheres, né? Tem lá o armário caindo de tanto pares de sapato que estão lá, não sabe qual roupa usar. Às vezes, e a compulsão das compras é algo desastroso. Então, ninguém fica satisfeito com o essencial, com aquilo que precisa ser. Então, o comércio e a mídia são os maiores promotores do consumismo hoje. Você liga a televisão hoje, né? Aí você já vê lá as ofertas do dia. E fica assim, cada 2 minutinhos fica passando a oferta. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos lá na loja e vamos comprar aquilo sem ter condições de comprar. Então passa-se muito tempo hoje dentro de um shopping. Passa muito tempo hoje nos supermercados do que na casa com os familiares. Já perceberam que quando você vai ao shopping, eles não colocam o arroz, o feijão na prateleira de frente? Repararam isso aí? O arroz, o feijão e o ovo fica na última prateleira lá. Eles colocam aquelas coisas mais atrativas logo na frente, porque tem pessoas que têm compulsão por compras, e aí então ela não pode. Tem gente que fica assim, quando vai numa loja, né, no shopping, os seus olhos ficam brilhando quando vê A gente tem que tomar cuidado, porque chegar no final do mês, a gente pode até comprar com o nosso cartão de crédito. Eles oferecem aumento de crédito, mas no final do mês nós temos que pagar, e alguém vai sofrer exatamente com isso. Então, o consumismo é algo desastroso. Todo mundo na família quer ter coisas, principalmente os nossos adolescentes, né? Como que eles gostam de tênis e roupas de marca. Como eles gostam disso. Tênis tem que ser de marca. Não pode ser tênis de segunda classe. Não pode ser uma camiseta de segunda classe. Então, isso nós chamamos de consumismo, ou seja, é algo desastroso. E nesse esforço de dar coisas, de comprar coisas, de ter coisas, esquece-se de dar amor à família e a si mesmo. Então, cuidado com o material, o consumismo. Mas tem um terceiro, indiferentismo. A falta de espírito de solidariedade chegou à família. Há crianças, ou existem crianças abandonadas dentro da sua própria casa. Gente, isso aqui é duro. Crianças que são abandonadas dentro da sua própria casa. Marido e mulher passaram a ser competidor, não mais colaboradores, auxiliares e companheiros. Eu tenho meu dinheiro e você tem o seu dinheiro, aí você faz daquele dinheiro que dá na cabeça. Quando nós casamos, existe só um caixa, não existe dois. Tudo aquilo que nós compramos, tudo aquilo que nós vamos adquirir, precisa ser discutido. Será que é viável agora eu comprar uma televisão nova? Às vezes existem outras prioridades. Então, e às vezes existe a competição. E se a mulher ganha mais do que o homem ainda, aí que piora as coisas. Aí o negócio piora cada dia. Então, nós vivemos
num mundo onde o marido e a mulher e os filhos competem entre si. Ao invés de serem colaboradores, auxiliares, companheiros, eles são competidores entre si. Então falta o genuíno interesse pelo bem-estar dos filhos, da família. Pais não sabem onde estão os filhos, e filhos não sabem onde estão os pais. E ninguém procura saber quando poderíamos imaginar campanhas como: você sabe onde está o seu filho? Campanhas que diz: você sabe onde está o filho? Adote o seu filho antes que um traficante o adote. O filho sai de casa e muitos pais não sabem para onde ele vai. Só sabem muitas vezes quando ele é morto ou quando ele é preso. Então nós temos que saber, a igreja precisa saber onde que está o seu filho, com quem ele está andando, com quem ele está convivendo. Então nós vemos essa situação de indiferença hoje no seio da família. A família está completamente indiferente. E quando acontece isto, todo mundo sofre. Às vezes o pai tem que dar uma arrochada, saber com quem o filho anda, aonde ele está, que hora que ele vai sair, que hora que ele vai chegar especificamente. Há garotos que ficam a noite toda aí mexendo com a internet, dia e noite. Aí fica vendo coisas que não precisam servir. Então é por isso que nós estamos vivendo neste mundo de indiferença. Então, campanha: adote o seu filho antes que um traficante o adote. Não precisa nada disso. Se a família cuidar, não for indiferente, isto não vai acontecer. Por que que muitos filhos de crentes estão fora hoje no mundo, perdidos, e alguns deles até bandidos por aí? Entendeu? Então eu coloquei etiologia. Etiologia é o estudo justamente da doença. E tem três coisas aqui: o materialismo, o consumismo e a indiferença. São coisas que a família precisa começar a pensar e correr atrás. Mas o último, terapia. Terapia. Conhecendo-se os sintomas e as causas da enfermidade da família, há melhores condições para se realizar o tratamento adequado e eficaz. Até agora estivemos falando sobre a doença, mas a partir de agora nós vamos falar exatamente sobre o tratamento. Se tem a doença, precisa ter o tratamento. E a primeira coisa que nós vemos aqui é anamnese. Anamnese é quando você vai justamente na clínica, como eu disse. O médico começa então a fazer você lembrar daquilo. É o relato do paciente, a inquirição médica, ou seja, com o objetivo de conhecer bem a realidade, aonde ele está pisando, ou seja, qual é a situação daquela doença, porque a partir dali ele vai dar o tratamento. Então verifica-se logo que os problemas da família começam justamente, se concentram no casal. Os problemas das famílias hoje começam na vida dos casais. A família reflete o que se passa com o casal. Se o casal é um casal de Deus, é um casal de oração, é um casal cristão, ele vai refletir isso no seio da família. E tudo tem a ver com o conceito de casamento, sua duração, sua finalidade,
ou com os valores do casal e sendo de responsabilidade de cada um. Primeiramente, precisa tratar-se o casal, e eu chamo isso aí de anamnese, ou seja, precisa tratar o casal e depois tratar a família. A maior quantidade de problemas nasce justamente no seio, na vida do casal. Ela não brota na vida da família. Família, os filhos são o resultado daquilo que os pais estão vivendo hoje. Então, anamnese. Então, nós precisamos justamente fazer um levantamento clínico daquilo que está acontecendo, levantamento espiritual daquilo que está acontecendo no seio da família. Então, precisamos começar pelo casal. Então, é por isso que sempre eu defendo o casamento com pessoas crentes, com pessoas crentes idôneas, porque tem muitos rapazes e moças dentro da igreja que não são crentes. Então, você tem que correr deles. Veste uma capa, aí quando vai para o casamento não é aquilo, destrói tudo. Então, começa a ver a anamnese, você que vai entrar para o casamento, faz uma análise como que é o pai dele, a mãe dele, faz uma análise. Você tem que conhecer a família, porque se você conhecer a família dele ou dela, você vai conhecer também ele ou ela. Mas tem uma outra coisa que nós vamos ver aqui, que é a cirurgia. Muita coisa precisa ser reparada, muita coisa precisa ser extirpada para o bem da saúde do casal e da família. Então, muita coisa precisa ser retirado. E vamos começar aqui pelo aparelho de televisão, que pode infectar o ambiente familiar com bactérias e vírus danosos à formação dos filhos e à estabilidade da família. Há muita coisa adentrando hoje na nossa casa através do aparelho de televisão. Tanta bobagem, tanta besteira, tanta influência. Então você começa, se você não tomar cuidado hoje, o que os nossos filhos estão vendo, o que você está vendo, você hoje vai perder a dianteira daquilo. Começar pela TV hoje, começar pela internet. O seu filho, o que ele está acessando? Você sabe o que ele está acessando? Principalmente nas altas horas da noite, lá no quarto dele. O que ele tem, com quem ele tem se comunicado, o que ele tem visto, o que ele tem feito. Então nós precisamos muitas vezes cortar, fazer uma cirurgia. Você não vai ver isso. Existem os meios de bloquear hoje, nós sabemos, a internet, a televisão, você chega lá e desliga. Mas tem muita coisa que essas bactérias estão adentrando dentro da nossa casa hoje, sorrateiramente. Então, o egoísmo de muita gente tem atrapalhado a vida da família e tem sido hoje um dos fatores de desagradador, ou seja, tem destruído a família hoje. Televisão, internet e outras coisas mais têm destruído. Mas tem uma outra coisa muito importante e última: profilaxia. Profilaxia. Uma boa profilaxia é mais eficaz e barata do que uma ótima terapia. Prevenir é melhor do que remediar. Tem o ditado: prevenir é melhor do que remediar. A melhor profilaxia para evitar os males que atacam a família é recomendada lá no Salmo de número 127. Vamos lá.
Salmo 127. Salmo 127 é a grande recomendação do texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vai lá no Salmo 33, 12. Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolhera para a sua herança. Irmãos, a família precisa estar ajoelhada diante de Deus, diante da sua palavra. E o melhor preventivo contra qualquer mal, inclusive de ordem física e moral. As famílias hoje perderam, não sabem mais o que é culto doméstico, culto familiar. Não há espaço mais para o culto dentro das nossas casas. Nós ficamos com as migalhas que caem aos domingos na igreja. E essa ação deve começar cedo, desde quando a criança estiver no seio da sua mãe. Você precisa começar desde cedo, porque quando você ensina desde cedo, ele vai crescendo naquele caminho do Senhor. Todos deveriam estar preparados para o casamento muito mais do que estar preparado para um vestibular. Estar preparados para o casamento hoje e preparados também para ser pai, para ser mãe. Tem gente que não tem condições de ser pai. Tem gente que não tem condições de ser mãe, porque não está preparado para isso. E por isso que recomendamos que o casamento seja realizado entre pessoas que realmente temam a Deus. Não há mistura entre luz e trevas. Não há mistura entre luz e trevas. Ou você espera um pouco mais e espera no Senhor do que você sair procurando por aí. E muitas vezes nós achamos lixo por aí. Achamos homens ou mulheres indecentes, mas às vezes porque tem um corpo bonito e uma boa aparência, nós achamos que é o homem que é a mulher da nossa vida. E às vezes está aí o grande engano de muitos jovens hoje que têm se dado muito mal no casamento hoje, porque não esperam em Deus. Nós temos que esperar no Senhor, orar, buscar o Senhor, porque Ele vai dar o companheiro e a companheira que o irmão e que a irmã precisam. Existe uma vacina para a imunização de tudo isto. Uma vacina de imunização para tudo isto. DPI. Esse é o nome da vacina. É um novo nome da vacina que os irmãos precisam. Deus, palavra e igreja. DPI. Essa é a vacina que a família precisa nos dias atuais. Lembra-se que Deus não desistiu
Quando você olha o texto lá de Isaías, Deus condenou aquele povo, condenou os filhos, condenou os pais, mas no versículo 9, Deus diz: eu tenho misericórdia ainda de vocês. Tem um grupo pequeno que me serve. Pode ver lá. Então Deus disse: olha, ainda não terminou. O amor, a misericórdia do Senhor continua sendo, ou seja, Deus não desiste da família. Família é o maior bem que Deus fez. E ela precisa ser trabalhada a cada dia, porque ela perdeu o seu sentido. Então, esses 3 pontos sobre nós colocamos aqui. Coloca de novo lá todos os pontos, por favor. A família na UTI. O grande recurso hoje só vai para a UTI alguém que não está bem, alguém que precisa de um tratamento especializado. Você não chega no hospital e já vai para a UTI, não, só quem está doente mesmo. E a família está gravemente doente nos dias atuais. É por isso que ela precisa de UTI. E aí nós temos que descobrir os sintomas. 3 sintomas: falta de união, falta de respeito e falta amor na vida da família. Mas tem o segundo, etiologia, coloca lá. O materialismo, o consumismo e o indiferentismo têm sido as causas hoje da destruição na família. Mas existe ainda o resultado disso aí, que nós chamamos de terapia. A anamnese vai saber exatamente aquilo que está, ou seja, por onde começar para tratar a doença. Vem a cirurgia, tem coisas que precisam de cirurgia. E aí vem a profilaxia. Profilaxia é o que nós colocamos aqui, ou seja, é melhor nós cuidarmos do que retardarmos esse tratamento. Irmãos, como é que está a sua família? Será que ela está na UTI? Será que ela precisa ir para a UTI? Se precisar ir para a UTI, você tem que deixar que a sua família vá para a UTI. E existe hoje uma quantidade enorme de famílias que precisam ou que já estão na UTI. E na UTI tem esses tratamentos que eu coloquei para vocês. Que Deus esteja abençoando as nossas famílias aqui da Igreja de Aquários. Que Deus esteja nos abençoando para que nós possamos ser uma família saudável, não doente.